Olá, cumprimento a todos. Irei apresentar o meu trabalho com o título de Medo de quedas após hospitalização relacionada à exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica, um estudo observacional de coorte. O trabalho é composto por mim, Leandro Henrique de Souza, Nazaré Vidal Capello, Hugo Henrique de Oliveira, Laura Bianca Dorazo da Silva, Lucas dos Anjos Sena. E ele foi orientado pelo professor Dr. Cristino Carneiro de Oliveira. Como introdução do nosso tema, o medo de quedas após a hospitalização relacionada à exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica, ele está sendo investigado para buscar entender quais os fatores relacionados a esse medo. Escalas e instrumentos de avaliação estão sendo utilizados para estudar a relação entre o medo de quedas e as variáveis como o nível de atividade física, atividade de vida diária, força dos membros inferiores, participação social, ansiedade, depressão e qualidade de vida, para tentar então compreender as consequências da exacerbação da DPOC sobre os aspectos físicos, sociais e psicológicos desses indivíduos. Ele possui o objetivo de avaliar o comportamento do medo de quedas em indivíduos hospitalizados por exacerbação aguda da DPOC e investigar a relação entre o medo de queda e as variáveis como atividade física, atividade de vida diária, força dos membros inferiores, participação social, ansiedade, depressão e qualidade de vida desses indivíduos. Esse é um estudo observacional do tipo coorte prospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme a Resolução CNS 466/12. O projeto está sendo realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional da UFJF. Como os participantes, eles assinam um termo de consentimento de livre esclarecimento previamente e participam do estudo. O recrutamento será interrompido assim que o tamanho da amostra necessário for atingido, com um N de 43 participantes. Como critério de inclusão, são pessoas com maiores que 60 anos com diagnóstico da DPOC conforme a GOLD. Eles possuem também uma relação de VF1 com CVF menor que 70% e um VF1 menor que 80% do valor predito e pacientes hospitalizados. Como critério de exclusão, são pacientes que possuem incapacidade de realizar o procedimento de avaliação, aqueles que possuírem diagnóstico de doenças neurológicas ou musculoesqueléticos associados que afetam o equilíbrio e pacientes que possuem instabilidade clínica ou cirurgias recentes. Como resultado esperado, o projeto, então, permitirá uma compreensão abrangente do medo de queda em indivíduos com DPOC e hospitalizados e identificará desfechos de reabilitação associados a esse medo. Espera-se que o projeto contribua para o planejamento de ações de saúde e para a melhoria de serviços de avaliação e tratamento de pacientes hospitalizados por exacerbação aguda da DPOC, considerando o medo de queda e suas repercussões físicas e psicológicas. Como experiência adquirida durante a iniciação científica, as atividades elas foram divididas em etapa, que inicialmente houve um treinamento para a coleta de dados com foco nas escalas e instrumentos de avaliação utilizados na pesquisa, e na etapa seguinte foram identificados pacientes elegíveis para avaliação nesse estudo. E como conclusão, desse estudo, espera-se que, com a conclusão do projeto e o número adequado de participantes, seja possível identificar fatores clínicos e físicos funcionais relacionados ao medo de queda em pacientes hospitalizados por exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica. Muito obrigado